Filipenses 1, versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Várias cartas de Paulo começam com essa saudação e eu quero desejar para vocês na noite de hoje a paz do Senhor, amém, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração para começar novamente. Senhor Deus, eu quero vir aqui mais uma vez agradecendo por estar aqui novamente entre os irmãos aqui de Porto Alegre. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito nessa igreja aqui também, assim como lá em Passo Fundo. E eu peço que o texto que eu vou expor hoje também, o assunto que a gente vai conversar aqui, seja algo relevante para as nossas vidas, de alguma forma, e que a gente possa estar um pouquinho mais alinhado, né, com a Tua Palavra, um pouco mais motivado e também que tenha surta efeito também em nossas vidas. É isso que eu peço em nome de Cristo. Amém. O assunto que eu vou trazer hoje é parte de uma série de 3 estudos que eu tenho, que é sobre o lar cristão. Então, eu sou casado, né, com a minha esposa Karen, espero que um dia ela possa vir aqui conhecer vocês. Vai fazer 9 anos agora. Ainda é pouco em relação a... Tem pessoas que têm lá seus 50 anos de casado, então ainda eu sou no começo, né, da minha vida conjugal. E eu decidi trazer esse assunto porque é algo que eu e minha esposa, a gente teve uma série de dificuldades, assim, a gente ainda tem muita coisa para aprender, né? E a gente tem conversado muito sobre esses textos. Nesse último mês a gente conversou bastante sobre isso. Tenho trazido também lá em Passo Fundo para as pessoas que eu dou discipulado, então a gente tem conversado bastante, sobre com as pessoas que eu dou discipulado, que são casadas também. De certa forma isso afeta toda a igreja, então eu vou trazer aqui a primeira mensagem sobre os deveres conjugais, tá? Então essa primeira mensagem vai tratar da base, ou do alicerce dos deveres conjugais. A segunda mensagem é sobre os deveres da esposa e a terceira sobre os deveres do marido. Mas esses ficam para as próximas mensagens. Por que isso é importante, tá? Trazer esse assunto? Né? Por que não trazer só entre casados ou fazer um curso à parte? Né? Porque a família ela tem um impacto direto sobre o ministério da igreja. Ela afeta diretamente. Então, a família, marido e mulher, né, basicamente é a fonte das maiores bênçãos que uma igreja pode ter, para aqueles que são casados, né, claro. Então, eu consigo lembrar de várias famílias que são tementes a Deus, vários casais assim, que me conduziram na minha caminhada cristã lá do início, assim, tiveram um impacto enorme. Também teve os solteiros, né, mas assim, lembrando de famílias que foram bênção na minha vida e na vida de igrejas, e muitas vezes era uma família só que leva a palavra para muitas outras pessoas, com base no seu exemplo, né? Mas assim como a família é fonte das maiores bênçãos, também ela é fonte dos maiores problemas que uma igreja pode ter. Então, na minha vida cristã lá em Passo Fundo, eu já me deparei com muitos problemas, quase todos eles oriundos de casais que não estavam obedecendo a palavra de Deus, de problemas entre parentes. Então, inclusive, a minha família é uma fonte de um monte de problema que teve, né, ao longo dos anos. E também é importante porque a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Mas a família ela reflete a união de Cristo com a igreja. Isso eu vou abordar com mais detalhes porque é de suma importância. E por ser um reflexo da união de Cristo com a igreja, a família ela é o alvo da artilharia pesada do inimigo. Então, o inimigo almeja destruir, ele tem um foco especial dentro dos casais, dentro das famílias. Porque se ele anular, né, se ele cancelar uma família, se ele causar problemas, aquela família ficar inerte, cheio de problemas, essa família não vai ter os seus devidos frutos dentro do ministério também. Então, objetivo cumprido. Eu tenho que citar também que, fazendo uma conta rápida, assim,
Infelizmente, metade dos casamentos que eu fui convidado, que eu compareci nos últimos 10 anos, já não existem. De amigos meus, jovens que tiveram anos de caminhada, assim, que eu conheci na igreja, na célula e tal, se casaram, tudo, fui no casamento, fui padrinho, minha esposa foi madrinha, e menos de 10 anos, em questão de 10 anos, eles já não existem mais, principalmente por conta de adultério, ou de um ou de outro. Então isso causa um impacto enorme na igreja, né? Então, com esses problemas, vem famílias desestruturadas, vem os filhos sem pai ou sem mãe, vivendo um lar, um desastre no próprio lar. Mas enfim, é por isso que é de suma importância trazer esse assunto. E esse estudo aqui, ele tem 3 pequenas partes, tá? A primeira, nós vamos relembrar quais são os deveres conjugais. A gente vai ler os textos ali de Efésios 5, 22 ao 33, pode abrir, até inclusive. Efésios 5, do 22 ao 23. Vamos dar uma passadinha nesse texto para relembrar quais são esses deveres. Tá? Depois, vamos conversar um pouquinho sobre a plenitude do Espírito e a meditação da Palavra de Deus, que são os alicerces que tornam possível alguém obedecer a esse texto que a gente vai ler agora. Eu vou ler aqui então Efésios 5, do 22 ao 33, vai dizer assim: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém ao Senhor, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém nunca odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse é o texto talvez o mais lembrado quando a gente vai falar, ou vai buscar alguma informação na Bíblia sobre a vida conjugal. O que é interessante é que muitas vezes eu mesmo até pensei que essa ilustração que Paulo faz, né, ele está falando ali sobre Cristo é o cabeça da igreja, então ele está usando uma certa metáfora ali, né, ou uma ilustração. Pois bem, só que analisando direitinho esse texto, a gente vai ver que tem algo muito mais profundo aqui, muito mais fundamental, muito mais interessante. Então, a gente vai ver isso agora. Então, pensa assim, assim como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis, ele criou o matrimônio terrestre, a imagem do seu próprio casamento eterno com o seu povo, com a igreja. Então vejam que Paulo não está usando aqui para ilustrar o casamento terrestre, o matrimônio a Cristo casando com a igreja, mas o contrário. Essa união de Cristo com a igreja é o fundamento do próprio matrimônio terrestre. A gente vê isso naqueles versículos de 31 e 32, por exemplo, que ele diz assim, Elisa. Ele pega um texto lá de Gênesis, lá da criação, né, que vai dizer: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E logo depois ele vai dizer o que? Este é um mistério profundo. Daí ele vai dizer ao que ele está se referindo: refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Esse mistério profundo, gente, é algo que, sim, que não estava às claras lá na época de Moisés, do Antigo Testamento e tal. Esse casamento de Jesus com a igreja, com o seu povo, é um mistério fundamental, assim, é uma realidade fundamental que Paulo
pôde expressar e nos trazer essa revelação que a gente está lendo hoje. Então, o casamento humano ele não é uma ilustração, basicamente, mas ele é um eco da realidade fundamental da união de Cristo, entre Cristo e a Igreja. A gente vai ver muitas vezes assim na palavra de Deus, lá em Apocalipse, por exemplo, as bodas do Cordeiro, né? A gente vai ver que vai ter um dia em que a Igreja vai se casar com Cristo, né? Então, é claro, a gente não é um matrimônio como a gente imagina do homem e da mulher aqui, né? Mas ele é o término, assim, o ápice da obra salvadora de Deus, da redenção que nós temos. Então vai chegar um dia em que nós aqui como igreja estaremos perante Cristo sem nenhuma condenação à vista, vestidos de branco, né? Como simbolizar a pureza, e Cristo vai nos aceitar, Cristo que morreu por nós vai nos aceitar para eternamente viver com Ele. Esse é o verdadeiro casamento da igreja com Cristo. Então, o casamento terreno, né, do homem e da mulher é a imagem disso, na verdade, que está presente lá desde a criação. Então, o relacionamento entre Cristo e a igreja, tá? Ela é a essência do casamento humano. Porque olha só, Paulo, nesse texto que a gente leu aqui, ele usa, vejam a referência que ele usa todas as vezes quando ele dá alguma ordenação, né, uma ordenança aqui em relação aos deveres conjugais, ele usa nada menos do que o casamento de Cristo com a igreja. Olha só, né? Versículo 22 vai dizer: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, né? Versículo 23: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Versículo 24: como a igreja está sujeita a Cristo. Maridos, amai a vossa mulher. Versículo 25: como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Também ali, versículo 28: maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, como também Cristo faz com a igreja, né? Então, por quê? Porque somos membros de um único corpo. Veja que todas as vezes a referência é o casamento, Cristo em relação à igreja, o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, esse é o real fundamento, a verdadeira referência que um casamento entre homem e mulher tem que ter. Pensa aí por um momento, né? Imagina se a igreja não fosse... O que acontece com uma igreja se ela não for sujeita a Cristo? Qual que é o resultado? A gente vê por aí muitos exemplos. A gente vai ter aí falsos evangelhos aos montes, né? Não dá certo. Imagina então se não houvesse um Cristo que amasse e se entregasse pela igreja. Imagina se fosse um outro tipo de Deus aí. Sei lá. Fosse um Deus talvez que outras culturas creem. Talvez a gente viveria à base de uma opressão religiosa. Então, assim, não tem como ser diferente. Deus criou o casamento para funcionar de um jeito. Se tentar fazer diferente, por mais que tenha argumentos ou coisas que a gente possa pensar, não vai dar certo. Então, até então nós passamos pelo texto de Efésios. Aqui nós só relembramos o que ele diz sobre os deveres conjugais. Nos outros estudos que eu tenho, eu vou entrar mais a fundo em cada um deles, porque tem algo muito interessante para a gente olhar aqui e que às vezes pode ficar de fora, né? Veja bem, em Efésios, Paulo ele começa lá no capítulo 4, por aí, ele começa a dar uma série de regras práticas assim, de como que é o viver cristão, certo? Aí ele vai chegar num certo momento, ali em Efésios 5, que ele vai começar a falar sobre a sujeição mútua do cristão. E dentro desse contexto de sujeição mútua, vem o quê? Vem os deveres conjugais, vem o relacionamento de pais com os filhos, vem o relacionamento dos servos com os escravos da época, né? Então vejo que essa sujeição mútua do homem com a mulher no casamento está dentro de um pacote maior, que é a sujeição mútua que Paulo começa a dizer ali em Efésios 5, do 15 ao 21. A gente vai voltar um pouquinho só no texto,
porque é super importante nós primeiro entendermos o que está dizendo nesse texto logo antes, que nos dá muita luz para entender os deveres conjugais que virão lá nos próximos estudos. Bom, primeira coisa, vamos ler ali em Efésios 5, do 15 a 21, vai dizer o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele começa a falar dos deveres conjugais. Vejam que está dentro desse assunto maior, tá? De sujeição mútua. Vamos dar uma olhadinha nesse texto mais a fundo? Então, nós vamos ver nesse texto, tá, que basicamente não é possível cumprir os deveres conjugais, que a gente estava falando antes, sem uma vida que esteja na plenitude do Espírito Santo. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo é uma vida controlada pelo Espírito Santo. Sem uma obra sobrenatural, né, para reverter o impacto da queda, né, do pecado na humanidade, na família também, basicamente é impossível nós termos famílias saudáveis. Então, duas coisas precisam acontecer, que vai estar nesse texto, a gente já vai olhar. Para a gente ter uma família saudável, primeiro o que tem que acontecer? O relacionamento de cada pessoa, do marido ou da esposa, do homem e da mulher, com Deus deve ser restaurado. Então, uma família saudável que obedeça aquilo que a gente leu em Efésios antes, ambos têm que ter os seus respectivos relacionamentos com Deus restaurados. É por isso tá, que a gente não pode pensar que vai dar certo, basicamente, um namoro ou um relacionamento de um crente com um descrente. Por quê? Porque o crente, ok, ele restaurou o seu relacionamento com Deus, mas o cônjuge que não é crente não restaurou. E olha, isso é eu e minha esposa, a gente, lá em Passo Fundo, faz muitos anos que nós facilitamos grupos de jovens e tem que repetir isso todo mês, tem que repetir esse tipo de coisa, porque principalmente os jovens, tá? Eles não adianta falar uma vez só, tá? Não adianta falar 2 vezes só, não adianta falar 10 vezes. Eu acho que é a coisa mais, a maior tentação que eles têm e que eles tropeçam e abandonam a fé é por causa de namoro com julgo desigual, com descrente. Geralmente o namorado cristão perde a batalha, ele abandona a fé, infelizmente. Então, principalmente com jovens, tá? É algo muito importante para eu estar sempre relembrando, sempre ensinando, muitas vezes, sobre isso. Então, primeira coisa, relacionamento é meio óbvio, né? Mas do homem com a mulher tem que ser restaurado, senão não dá para fazer a segunda parte, que é esse relacionamento que eu tenho com Deus, ele deve se tornar a forma segundo a qual todas as minhas outras relações, inclusive o casamento, devem ser restauradas, porque daí sim eu tenho uma referência. Não tem como eu restaurar um relacionamento com outras pessoas se o meu relacionamento com Deus não foi resolvido por meio do sacrifício de Cristo. É impossível. Então, Cristo ele é o único caminho para superar essa luta. Muitas vezes o casamento pode ser uma luta até por domínio, manipulação, porque nós nascemos em pecado. Então, tem um colega meu essa semana que falou para mim que casamento é só a junção de bens, não é nada mais que isso. É o que ele acredita, que é só 2 pessoas que vão morar junto e juntar os carros que elas têm, as coisas que elas têm. Quando não dá mais certo, cada um vai para um lado. Bom, é isso que ele crê, né? Ele não é cristão, sabe? Ele está nos meus aulas. Mas que forma triste, né, de enxergar algo que Deus criou. Né?
como funciona tão mal sem Deus no meio, né, resolvendo as coisas. A natureza pecaminosa do marido, tá? Creio, tá? Acho. Não é o amor sacrificial que está dizendo em Efésios, porque geralmente a Bíblia nos mostra coisas que nós não fazemos naturalmente. Então o marido geralmente tem as suas dificuldades, principalmente porque tende a pensar mais em si mesmo, nas suas coisas, no seu futebol, no seu trabalho, as coisas fora do lar ali, né? E dentro de casa a tendência é se omitir, né? E a esposa tende a ter a sua dificuldade também, que ela não se submete, mas o contrário, ela tende a dominar o lar. Inclusive submissão, tá? É um termo assim, é um palavrão hoje em dia, tá? Tu tem que usar com cuidado, dependendo de onde você está. Mas é justamente para isso que Deus nos chama, é submissão mútua. Agora sim, vamos dar uma olhadinha nesse texto que nós pegamos ali. Tem algo muito interessante que está acontecendo ali, ó. Versículo 15, ele vai começar dizendo o seguinte: ele vai dizer que nós temos que ter cuidado com a maneira como nós vivemos, para não ser como insensatos, mas o oposto de insensatos, sermos sábios. Ou seja, temos que andar em sabedoria. Tá? Andar em sabedoria, então, portanto, é não ter uma vida insensata. Como então que nós demonstramos que andamos em sabedoria? Vai dizendo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse aproveitamento máximo de oportunidade, tá? Ele é em relação à oportunidade para fazer a obra de Deus no reino dele, evangelismo, ministrar. A gente não vive nesse mundo, esse mundo vai passar, então esse é um conceito, é um ponto da sabedoria que Deus nos chama, é enxergar esse mundo com os olhos que Deus está enxergando. Esse mundo aqui é temporário, as coisas aqui vão ficar para trás, então isso já muda um pouco como nós olhamos as coisas, né? Então o que a gente faz? Bom, a gente tem pouco tempo, né? Os dias os dias que passam, que nós passamos aqui como cristãos, não nos favorecem, na verdade nos dificultam. Então, portanto, aproveite ao máximo as oportunidades que surgem para fazer a vontade de Deus. Esse é um aspecto do andar em sabedoria. Outro aspecto, vai dizendo ali, no 17, vai dizer de novo, né? Não sejam como insensatos, mas sejam como sábios, como? Procurando compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela basicamente não vai cair do céu, assim, não vai me dar um estalo de repente eu vou compreender toda a vontade do Senhor. Não, porque aqui tem um verbo ali, né? Procurar compreender. Envolve um esforço, envolve uma dedicação. Então, um desejo, uma vontade minha de olhar para esse Deus e querer descobrir qual é a vontade dele, querer compreender a vontade dele. Então, é parte de uma vida que quer ser sábio, ok? Ok, então, compreendendo com a vontade do Senhor. E vai dizer no 18, né? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Tá? É uma escadinha que vai indo, tá? A gente começa querendo andar em sabedoria, querendo compreender a vontade do Senhor, e daí como? Procurando se deixar encher pelo Espírito, se deixando conduzir ou ser dominado pelo Espírito Santo. Ou melhor, não sejam bêbados, como diz ali, não se embriaguem com vinho, não deixem nada controlar vocês, mas deixem que o Espírito Santo controle vocês. Tá? Vai subindo a escada aí, né? Vamos ver o que tem mais. No 19, parei, né? Resultado de tudo isso, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado de uma vida sábia, que quer a vontade de Deus, que se deixa controlar pelo Espírito, é uma vida congregacional sadia, como diz ali, né?
vai cantar os louvores, como a gente fez hoje. A gente vai dar graças a Deus constantemente. Nós vamos também dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós teremos uma evidência da vida plena no Espírito, é uma vida congregacional também plena. Por meio de edificação, a gente vai fazer nossa adoração, gratidão, vamos exercer os nossos dons, tudo isso, que nós já bem sabemos. E aí entra o aspecto final, que é sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, qual que é a outra evidência de uma vida plena no Espírito? A submissão mútua. Ele explicou, tá? Teremos uma vida em igreja legal, ok, saudável, mas espera aí, tem mais um aspecto, que é a sujeição mútua. E aí ele entra dentro da sujeição mútua dentro do lar. Uma vida no lar que não tem sujeição mútua não é uma evidência de que não há vida plena no Espírito Santo, que por sua vez é uma evidência que as pessoas não estão buscando a vontade de Deus, portanto é uma vida que não é sábia. E vejam, tá, que plenitude no Espírito é muito diferente do que algumas igrejas estão pregando hoje. Tá? Algumas igrejas creem que uma vida no Espírito é vir aqui na frente, falar em umas línguas que ninguém sabe a tradução, fazer um monte de gritaria e a pessoa, beleza, chorei, fiz um monte de coisa aqui, mas fiquei pleno no Espírito. Mas, gente, não é isso que a Bíblia nos ensina. Vida plena no Espírito, evidência, é uma vida de submissão mútua no lar. Tá? Antes de eu avançar, só um detalhe, tá? Porque quando eu falo em submissão mútua, eu não estou contrariando a parte onde diz que, então quer dizer que o marido então também tem que submeter a mulher. De certa forma, sim, tá, gente? Porque quando o marido ele ama a mulher, ele se sacrifica por ela, de certa forma também é submissão mútua, né? Mas quando em Efésios ali vai dizer que a mulher deve sujeitar, nessa parte está falando de um dever funcional da mulher, tá, dentro do lar. Né? São papéis distintos. Nós vamos explorar melhor isso em próxima mensagem. Tá? Então, o que nós vimos até agora? Nós demos uma passada ali em Efésios, dos 5, 22 e 23. Nós relembramos quais eram os deveres conjugais. Voltamos um pouco para trás para ver qual era o contexto e entendemos que os deveres conjugais só podem ser exercidos por uma vida controlada pelo Espírito Santo, quando o casal tem uma vida controlada pelo Espírito Santo. Agora, vamos dar uma olhadinha em outro texto, que é o nosso terceiro ponto aqui, que é lá Colossenses 3, do 16 ao 19. Colossenses 3, do 16 ao 19. Esse texto de Colossenses, ele é um texto basicamente que fala as mesmas coisas do que nós vimos. Ele é mais simples, mas é interessante um termo que diz aqui que nós vamos ver, que é a habitação da palavra. Vamos ver aí. 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quase a mesma coisa que nós lemos em Efésios, né? E aí vai dizer no 18, mais uma vez ele entra novamente no assunto de deveres conjugais, logo após falar das mesmas coisas. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém ao Senhor, a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Então, não apenas uma vez na Bíblia, mas duas. Paulo começa com uma vida plena no Espírito, ou nesse caso, uma vida em que a habitação da palavra de Deus, para entrar no assunto de deveres conjugais. Então, alguém poderia dizer que não tem relação, tá? Mas são duas vezes que acontecem em duas cartas de Paulo.
Basicamente, esse trecho aí vai nos mostrar, né, que nós não conseguimos também cumprir os deveres conjugais sem uma vida habitada pela palavra. Então, essa palavra habitar ou habite, ela traz uma ideia assim, de ficar em casa à vontade. É uma vida assim que a palavra de Deus, a Bíblia, é bem-vinda. Ela habita constantemente, dia após dia. Não é algo esquecido de vez em quando eu vou buscar informação, mas ela é tão presente na minha vida que ela habita em mim. Ela não fica lá na igreja no fim de semana, no domingo, em que eu vou receber a palavra, mas não, ela está habitando em mim, no meu cotidiano. Ela faz tão parte de mim que tudo que eu faço no meu dia a dia busca fundamento na palavra de Deus. Uma dúvida, alguém disse alguma coisa que tem dúvida, vou para a palavra de Deus para ver se está certo. Não sei o que fazer com relação a um determinado assunto. Ok, vamos para a palavra de Deus, vou lá e leio ela para saber o que fazer. Então é diferente de uma vida em que a palavra não habita. Então, uma vida em que a palavra de Deus não habita é aquela vida que é sumamente religiosa. Então, eu converso muito com católicos, eu discuto muito com eles, é o que eu gosto de fazer. E eles ficam, eu não gosto de ofender as pessoas, tá? Mas eles ficam muito ofendidos se contrariar qualquer coisa assim da doutrina deles, tá? Certa vez eu ousei falar que Maria era pecadora. Eu recebi uma enxurrada de críticas assim. E quando eu pergunto assim, mas eu perguntei já para alguns católicos assim que são praticantes. Ok, mas onde que tem na Bíblia, né, que mostra? E a resposta é basicamente assim que a gente não tem capacidade para interpretar o que está na Bíblia, somente o padre. Por isso que eles não precisam ler também. Então, o padre falou aquilo, porque daí ele estudou para isso, sabe? Então, esse é basicamente a saída que eles têm para dizer que não precisa habitar a palavra de Deus neles. Uma vida que a palavra não habita é assim. Porque o pastor falou, porque o padre falou, porque alguém falou, mas eu não tenho um relacionamento eu mesmo, né? Eu ler a palavra de Deus no meu cotidiano. É interessante também estabelecer que há um paralelo muito legal aqui entre Efésios, que a gente leu antes, e Colossenses, tá? Porque lá em Efésios vai dizer que a vida tem que ser cheia do Espírito, e aqui vai dizer que a nossa vida tem que ser cheia da palavra. Duas faces da mesma moeda aí. Quando ele fala do Espírito Santo lá em Efésios, a ideia é muito mais, vamos dizer assim, prática, né? Eu sou controlado por alguém, controlado pelo Espírito Santo, que vai me levar a fazer a vontade de Deus. Aqui, cheio da palavra, também a palavra de Deus que vai me dar o entendimento correto da vontade de Deus. Então as duas coisas agem conjuntamente. Lá em Efésios vai dizer, né, que a gente tem que se encher do Espírito. Aqui vai dizer que tem que habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, ricamente, né, em riqueza. Os resultados então de uma vida cheia de Espírito é adoração, exortação, gratidão, submissão mútua, e aqui as mesmas coisas ele repete. E as evidências de que há uma vida cheia da palavra ou cheio de Espírito são as mesmas também. Esposas submissas, maridos que amam as esposas, filhos que obedecem, os pais que educam os filhos, e um trabalho profissional, trazendo no nosso cotidiano, que é diligente, é um trabalho com excelência, para os nossos chefes, por assim dizer. Essas são as evidências de uma vida tanto cheia de Espírito quanto cheia da palavra. Então assim, o Espírito Santo ele usa a palavra de Deus, a Bíblia, para moldar o nosso caráter também. E com isso, os nossos lares, que antes eram caídos ou disfuncionais, eles passam a parecer com o primeiro lar, o primeiro casal. Então o marido volta, digamos assim, a parecer com o primeiro Adão, que Adão nunca foi, e a Eva com a primeira mulher, que a Eva nunca foi. Então aquilo que estava caído, derrotado ou assim, totalmente disfuncional,
começa a funcionar, começa a trazer bênção até para as pessoas que convivem com eles. Então, hoje nós vimos nesse estudo, fizemos uma pequena revisão dos deveres conjugais, voltamos no texto, nós vimos que para obedecer a tudo isso a gente tem que entender primeiro que nós precisamos ter uma vida tanto cheia do Espírito quanto cheia da Palavra de Deus. Isso é um resultado, tá, gente? Não é um começo, é um resultado já de uma vida que busca a vontade de Deus, uma vida que busca ser sábia dessa maneira. Para concluir, então, talvez no meu casamento tinha umas maiores, todas as vezes que eu acho que eu tive as maiores falhas foi quando eu tentei obedecer o texto de Efésios sem olhar para o texto logo atrás, né? Talvez do meu próprio jeito. Tá, agora eu vou amar minha esposa, nossa, pode mandar aí que eu vou arrebentar agora. E todas as vezes eu falhei, miseravelmente, assim. Quando eu tentei fazer de maneira que não foi controlada pelo Espírito Santo, não foi por meio da palavra, não foi da maneira correta, né? Foi eu, Darlan, tentando fazer do meu jeito. E é tão bom saber que temos um Deus que nos ajuda na nossa fraqueza. Então, basta a gente obedecer a palavra dele. É importante isso, tá? Para a gente fechar, então, não é suficiente nós termos um conhecimento doutrinário da palavra de Deus sem ter um acompanhamento, sem ser acompanhado de uma mudança de vida. Então, a gente dizer que é cheio da palavra de Deus, mas não tem mudança de vida, tem algo errado. Assim como o contrário também tem algo errado. Não adianta a gente manifestar um monte de plenitude do Espírito, suposta, né? Plenitude do Espírito, se não habita a palavra de Deus em nós, né? A gente vai acabar virando um legalista ou um cristão muito superficial. Então, um lar saudável, onde tem a submissão, tem o amor, tem o respeito, a obediência, tem a honra, é uma manifestação, um resultado bem claro da plenitude do Espírito Santo e da habitação da palavra. Muito mais evidente, muito mais claro do que nós podemos demonstrar mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque é dentro da nossa casa em que as nossas máscaras caem. A pessoa que mora com a gente vai ver quem a gente realmente é. Eu sou um cara muito bagunceiro, coitado, tem que muitas vezes me dar algumas dicas para melhorar. E dentro do meu lar, felizmente ou infelizmente, eu acabo sendo quem eu sou de verdade. Em relação a isso, né, graças a Deus temos aí uma palavra de Deus que pode mudar o nosso caráter e o Espírito Santo que nos conduz. Então, essa primeira parte vai vir acompanhada, quando tiver oportunidade, né, de mais 2 mensagens. Nós vamos falar daí sobre entrar a fundo daí nos deveres da esposa e depois do marido. Tá? Tem várias coisas que nós podemos extrair daí. Tendo essa primeira introdução aí, é bem tranquilo de entender, ok? Obrigado mais uma vez, pessoal. Essa é a mensagem de hoje. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Okay. Senhor, eu te agradeço mais uma vez e peço que tenha misericórdia de nós, né, como cristãos, que para os casos daqueles que são casados, né, que peço que o Senhor guarde eles da tentação, principalmente os mais jovens, né, os jovens casais, para que eles venham a levar a sério, né, primeiramente, né, o relacionamento deles contigo, e me incluindo também nesse caso, para que tenham uma vida sábia, que busquem a vontade do Senhor, que tenham uma vida que tenha habitação na palavra de Deus. E eu peço que o Senhor levante, né, cuide, né, de cada casal, mesmo das pessoas que não são casadas, porque a submissão mútua também é algo que se aplica a todos. Eu peço que nós confiemos no Senhor para que a gente consiga obedecer aquilo que a palavra nos diz, né, que é justamente a submissão. Que a gente consiga viver isso em nossas vidas e que
mais do que qualquer outra evidência que nós possamos levar, né, para as pessoas que tanto a gente quer levar para Cristo, né, que se convertam, que os nossos lares e nossos relacionamentos possam ser a principal evidência, o que mais que venha convencer essas pessoas de que há um Deus. É isso que eu peço, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Amém.